Bom dia. Eu gosto quando tem ceia, porque é um momento que a gente pode trazer à memória tudo que Cristo fez por nós. Nós deveríamos nos lembrar sempre sobre isso. Mas nós, às vezes, com o dia a dia, se você não tem aquela convicção ainda no seu coração, da importância de você ler a palavra de Deus, de você passar um tempo com o teu Pai Celestial, a tendência é você sempre raciocinar segundo os valores do mundo. Então, qualquer situação ou circunstância que o mundo apresenta para você, imediatamente você pensa naturalmente. Você se esquece que a mesa já foi colocada. Então, nessa manhã, você não é o meu convidado para participar da ceia do Senhor. Você sempre será convidado do Senhor. É por isso que Paulo fala lá em 1 Coríntios, capítulo 11, quando ele fala sobre a ceia, ele diz assim, olha, na hora que você vier ceiar, cada um julgue a si mesmo, se ele vai ou não participar da ceia. Esse julgamento não é se você está em pecado ou não. Esse julgamento é, você crê no que Jesus fez por você? Você crê de todo o teu coração que Ele é teu Senhor e Salvador? Porque se você crê, quando você se levantar do seu lugar, sabendo quem você é nele, a doença não pode ficar em você. A falta de provisão, as suas fraquezas, você pode vencê-las, porque a mesa foi colocada. Então, é óbvio, se eu estou sentada aí, e eu creio no que Ele fez, eu estou ouvindo o que Ele fez por mim, você vai saber no seu íntimo que Ele te perdoou. E se Ele te perdoou, automaticamente você perdoa quem te ofendeu. Porque se Deus, que é Deus, perdoa, por que eu não vou perdoar? Será que eu sou maior do que Deus? Não, não sou maior do que Ele. Então, quem tenta nos segurar na falta de perdão não é Deus. É Satanás e a nossa carne. A nossa carne, ela tem vontade própria, vamos assim dizer. E ela sempre vai tentar me puxar para o mundo, para os valores do mundo. Mas nessa manhã eu acho que nenhum de nós estamos com os nossos olhos fechados para não estarmos observando o que acontece no mundo. Quer você queira ou não, quer você creia ou não, Jesus está voltando. E todos os sinais dizem para nós que nós estamos em dores de parto. Você já está vivendo o Apocalipse. E se você sabe que o Apocalipse é o último livro da Bíblia, e ele junta com o Gênesis, é como se fosse uma circunferência, é uma coisa só. Então, todas as profecias, a grande maioria delas, do Antigo Testamento, está dizendo para nós que os dias estão sendo abreviados para a volta de Cristo. Então, todo o cenário que você vê no mundo, por trás tem uma mente diabólica. Por isso que a nossa luta não é contra carne e sangue. A nossa luta é no mundo espiritual. Quer você acredite em mim ou não, a Bíblia é muito clara, o diabo existe, ele é o nosso adversário. Só que você luta contra um adversário que já foi vencido na cruz por Cristo. Todo o poder dele ele foi despojado, ele foi humilhado. Paulo conta isso em Colossenses. Satanás foi humilhado e despojado. O poder dele se limita à antiga natureza. Por isso que o diabo odeia que as pessoas, ele fará de tudo para as pessoas não nascerem de novo. Você tem que entender que o mundo precisa entender que só existe uma mensagem poderosa para mudar todas as coisas. A mensagem é do novo nascimento, é do Evangelho. É por isso que Deus conta comigo e com você para anunciarmos aonde nós estivermos quem Ele é. Eu sou uma carta lida em Lins. Você é uma carta lida onde você está. Então, nessa manhã,
Vamos trazer à nossa memória aquilo que dá esperança para nós. Não vamos ficar como o mundo. Lá em 1 Coríntios 11 também Paulo diz, você não tem que perecer com o mundo, ser julgado com o mundo. Você pode se julgar a si mesmo, dizer, não, eu não vou continuar andando nesse caminho. Eu vou me arrepender desse caminho. E você tem que entender também que é necessário, é urgente, que você comece a ler a Bíblia. Você precisa passar tempo lendo a palavra de Deus, deixando aquela palavra mudar o seu comportamento, a sua maneira de pensar. Você precisa ler a Bíblia. Mesmo que a sua carne diga para você que você não entende, que ela gosta mais de vir em reuniões como essa, ficar ouvindo, você entende melhor, tudo isso são desculpas inúteis diante de todo o ataque de Satanás. Satanás está nos atacando o tempo todo. Você tem uma defesa, a sua defesa é a nova natureza, é o Espírito Santo, é você começar a permitir que o Espírito Santo forme a mente de Cristo em você. Você não tem que aceitar doenças, enfermidades, você não tem que aceitar a miséria, nada disso vem de Deus. É muito interessante que o mundo sempre acusa Deus. Se uma criança fica doente, Deus é o culpado. Por que Deus permite que uma criança fique doente? Quando alguém diz isso para mim, eu penso, nunca leu Gênesis. Quando alguém fala isso para mim, eu penso, não conhece nada de Deus. É ignorante totalmente da palavra. Quando alguém diz para mim, Deus enviou essa doença para você ser mais humilde, eu penso, não conhece Deus. Nunca conheceu Deus. Quando alguém diz para mim, olha, Deus está deixando você na miséria porque você é muito orgulhoso, eu digo, esse não sabe quem é Deus. Conheça Gênesis. Pelo menos leia o primeiro livro da Bíblia, que é Gênesis. Se você ler o primeiro livro da Bíblia, Gênesis, e ler o último livro da Bíblia, com certeza você vai começar a entender um pouquinho que Deus é o mocinho da história. Que Deus não machuca o homem. Deus não está atrás de você para te castigar. Deus não vai te castigar. Porque Ele já castigou alguém no teu lugar, no meu lugar. Quem Ele castigou, quem levou todo o castigo sobre si, foi Cristo. Quando você olha para aquilo que Deus fez, quando enviou Jesus a este mundo, você entende que Deus te ama. Você nunca vai duvidar de que Ele te ama. Você não vai duvidar de que Ele tem o melhor para você, o melhor plano. Ele tem o melhor. Você pode ter os melhores sonhos. Você nunca vai superar o sonho que Deus tem para você, porque Ele tem o melhor para você sempre. Deus tem o melhor para você. Naquele dia, naquele jardim, Deus chegou e olhou e disse, onde você está, Adão? A pergunta não era exatamente... Deus sabia, Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Ele sabia que Adão estava escondido atrás daquela árvore. A pergunta era, cadê o meu filho? O que você fez, Adão? Ontem eu cheguei aqui, eu tinha o meu filho. Hoje eu chego e não enxergo mais o meu filho, porque você se tornou trevas. Eu sou santo. Você escolheu ser filho do diabo. Você escolheu o errado. Você não confiou em mim. Você não confiou no meu amor. Mas tudo bem. Deus olhou lá no futuro e viu que todos os descendentes de Adão estariam aprisionados na morte para sempre, eternamente. Que Adão havia colocado toda a raça dele, todos os descendentes dele, diretamente para o inferno. Aí Deus amou você e amou a mim. Deus me enxergou
no ano de 1962, quando eu cheguei a este mundo. E Ele me amou. E Ele me buscou. Por isso Ele disse naquele dia no Jardim do Éden, para Satanás, para Adão e para Eva, Ele disse: Adão, por tua causa, a terra se tornou maldita. A morte entrou e tudo será destruído. Disse Satanás: vai nascer da mulher a semente, o descendente, que vai esmagar tua cabeça. E cada geração, ano a ano, Deus foi protegendo a semente. Porque Jesus viria, legalmente Ele entrou nesse mundo por meio de Maria. Nós amamos Maria. Não adoramos a ela. Ela se fez escolhida. Você se faz escolhido. Quando você ama a Deus, quando você entende que Ele é a melhor escolha para a sua vida. Quando você chega no capítulo 6 de Gênesis, lá no comecinho você vê que Deus limitou a vida do homem a 120 anos. Eu posso viver, eu tenho direito, legalmente, porque a palavra do meu Pai me garante, eu tenho o direito de viver neste mundo 120 anos. Ele diz para mim: Rita, você pode viver 120 anos na Terra. Quem pode viver 120 anos na Terra? Quem crê na palavra dele e sabe que ele venceu todas as coisas. Então você vai olhar para tudo que o mundo possa te oferecer. E você vai dizer não. Você vai seguir um caminho santo. Você vai ouvir a instrução do Espírito. Lembra de Daniel? Daniel e os amigos dele. Eles escolheram não comer nada dos manjares da mesa do rei. Eles começaram a jejuar e comer só verduras, legumes. E eles eram mais fortes, firmes e robustos do que qualquer outro jovem. Você tem que entender que a sua vida hoje, quando você nasceu de novo, você entregou a sua vida para Deus. Se você trocou de lugar, é muito fácil você entender. Aqui eu estava em trevas, em um mundo morto, eu nasci morta espiritualmente. Eu andei, eu fui para a escola. Até os 28 anos de idade eu estava morta nesse planeta. Eu era uma boa aluna, uma boa filha. Eu tinha uma religião, mas estava morta. E não sabia. Até que eu encontrei com Jesus. E saí desse caminho de morte. E fui transportada para o reino do Filho de Deus, o reino da luz. Aqui acendeu a luz no meu espírito, no meu homem interior. Não sou mais a mesma pessoa. Aquela Rita morreu. Então eu nasci aqui, estou aprendendo a viver totalmente de uma outra maneira. Os meus valores não são mais aqueles quando eu estava ali. Hoje os meus valores são mudados. Hoje eu enxergo as pessoas que andam nesse mundo mortas. E eu tenho que sinalizar a vida para elas, com o meu comportamento, com a minha fala, com a minha oração por elas. Eu vim, como você veio, para fazer a diferença na nossa geração. Você tem uma casa, mas você não ama a sua casa. Você não adora a sua casa, porque a sua casa vai passar. Quantos carros você já teve aqui? Quantas bicicletas você já teve? Quantas motos? Quantos sapatos? Quantas roupas? Tudo vai passar. É só você olhar a história. Quantos homens famosos já passaram, morreram? Estão na eternidade. Com Deus ou sem Deus? Não tem como sair de lá. Você precisa, nessa manhã, começar a pensar o que é a sua vida. O que você está fazendo com a sua vida.
Está ficando cheia de mágoas, ressentimentos, guardando raiva, ódio das pessoas? Ou você está buscando ser uma grande bênção para as pessoas? Será que você está sendo um vaso útil nas mãos do seu possuidor ou um vaso inútil? Está se purificando? Está renovando a sua mente? Porque, olha, a alma do homem é algo fantástico. Você pode submeter a tua alma todo dia, a tudo que é coisa do mundo. Política, filme, teatro. Você sabia que demônios não se manifestam só? Aqueles tipo que você fala, que você ouve falar, que sai gritando, cai na igreja, faz o maior estardalhaço, naquelas pessoas totalmente sujas, que andam pela rua, que não tem casa, não tem família. Você está bem enganado. Tem demônios que estão em alto escalão de governos, inteligentíssimos, que o mundo aplaude. A mente daquela pessoa é totalmente voltada e manipulada por demônios. Ela é muito inteligente. Ela fala muito bonito. As músicas são ditadas por demônios, muitas músicas, e fazem muito sucesso. E você tem que saber disso. Por isso você não ouve qualquer música, você não compra qualquer música, você não lê qualquer livro. Você tem que entender isso, você é um cristão. Você não pode andar desapercebido pelo mundo, achando tudo muito lindo. Não, a pessoa é famosa, sim, morta, com a mente manipulada por demônios, levando um monte de jovens, pessoas para o caminho do inferno. E você acha lindo e aplaude? E compra, imita? Tem uma porção de filósofos no mundo. O diabo foi muito esperto. Quando no Jardim do Éden, por isso eu falo, lê Gênesis, pelo amor de Deus, conheça o primeiro livro da Bíblia. Você é um cristão. Naquele dia, Deus disse bem para Satanás, para Adão, para Eva: vai agora existir só um caminho de volta para casa. Ele matou o animal e mostrou ali: este é o Cordeiro, o meu Cordeiro Santo, que vai tirar o pecado do mundo. Aqui está o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele vai vir da mulher. O descendente, não são os descendentes, só um. Só existe um caminho de volta para casa, Adão. Jesus Cristo, o Cordeiro Santo. Cristo, ungido. Você sabia que Cristo significa ungido? Jesus, o ungido de Deus, chegará a este mundo. E aí Satanás disse: ok, eu vou dizer para os homens que existem muitos caminhos. Eu vou dar muitas religiões para eles. Vários caminhos, várias teorias, filosofias, para eles seguirem, achando que é Deus. Mas não é Deus. Só existe um caminho. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem para mim se não for por meio do meu filho. Ninguém. Ninguém é ninguém. Então o que você tem que fazer? Pegar do seu tempo de 24 horas, pegar um pedaço dele, entregar para o teu pai, passar tempo lendo a palavra dele, conhecendo a ele, adorando a ele. Porque você está deixando esse planeta, ou você não percebeu ainda. Ou você não viu o que está acontecendo no planeta. Não adianta nada do que o homem possa fazer. Preservar a natureza, tudo isso não vai parar a morte que está operando no planeta. E tudo que Deus entregou para Adão, porque Adão era um administrador de tudo. Ele foi criado filho de Deus. Tudo que Deus deu para Adão será destruído, porque ele entregou para Satanás. Tudo será destruído. E a Bíblia diz que Deus criou um novo céu
e uma nova terra para você. O céu não é a última parada. Nós temos uma outra terra, um novo céu para vivermos. E se você está enfrentando qualquer tipo de fraqueza, seja em qualquer área, você precisa passar tempo orando, lendo a Bíblia, orando. A oração em línguas é perfeita para você e para mim. Porque quando eu oro em línguas, a minha mente fica infrutífera. Ela não interfere. Ela não pode dizer, não, eu não quero orar isso, eu não quero, porque ela não entende. Nós precisamos entender que tem uma pessoa chamada Espírito Santo. Você não adora o Espírito Santo. Não existe culto para adorar o Espírito Santo, porque ele é o Espírito da verdade, ele veio revelar Cristo para você. Você adora a Deus. O Espírito Santo exalta Jesus. Não vai exaltar você nem a mim. O Evangelho é muito simples. Nós estamos deixando esse planeta. Isso é muito claro quando você lê a Bíblia. Então, não gaste as suas forças, energias só construindo valores e tesouros para este mundo, porque ele está passando. Não estou dizendo nessa manhã para você não trabalhar, não é isso. Tendo com que comer e vestir, estejais contentes. Porque muitos querendo ser ricos, eles caem em ciladas. E eles, a si mesmo, se destroem, se atormentam. Então nós temos que entender que o maior investimento para você é em você mesmo. Você tem que investir em você mesmo. Cuidar do seu coração. Ter um bom relacionamento com Jesus, com Deus. Porque você tem um chamado no corpo de Cristo. Quer você creia ou não, cada um de nós que nascemos no reino, temos um chamado, uma função, algo a ser feito. E não é cantar na frente. Não é ficar abrindo a porta para alguém entrar. Não é limpar a igreja. É você entender, você tem um chamado ou de pastor, ou de evangelista, ou de mestre, ou de apóstolo, ou de intercessor. Você tem um chamado. Você pode ser um apóstolo, um mestre, um evangelista, um socorro, um governo, um intercessor. Dons acompanham o teu chamado. Eu sou uma pastora. Não foi eu que escolhi ser pastora. Ele escolheu para mim. Existem ferramentas que acompanham o meu chamado maior, os dons que acompanham o chamado de um pastor, que se manifestam cada vez mais que eu vou me entregando para o Espírito Santo, cada vez mais que eu vou mortificando a minha carne, isso vai acontecendo. Então, você tem que começar a entender que quão valoroso você é para Deus. O diabo não quer que você saiba o valor que você tem para Deus. Deus te ama. Deus não é contra você nessa manhã. Deus não quer te machucar. Deus não quer que o seu filho morra, que o seu marido morra. Sim, um dia vamos morrer, mas eu não tenho que ficar doente para morrer. Eu não preciso ficar doente para morrer. Eu posso ser como o apóstolo João. Aquele que ficava com a cabeça reclinada no peito de Jesus. Ele enfrentou a morte junto com Jesus. A morte é a nossa inimiga. Nós não fomos criados para morrer, por isso que ela é uma intrusa, a gente não gosta dela. Mas você tem que saber que se você batalhar diligentemente pela sua fé, toda a sua casa estará com você na eternidade. Meu pai já partiu para a eternidade.
A minha madrinha, que era como uma segunda mãe para mim, já partiu para a eternidade. Eu sei que eu estarei revendo-os daqui a um tempo. Eu sei que não é adeus para mim e para eles. É um até breve, porque eu estou chegando em casa. E quando eu atravessar aqueles tabernáculos eternos, eu irei encontrá-los. É por isso que eu quero que os meus sobrinhos, que os meus irmãos, que os meus vizinhos, que o meu país, que a minha cidade, que os meus amigos estejam indo comigo. E você não vai convencê-los falando, você vai convencê-los vivendo. Vivendo o Evangelho. E é lógico, muitos amigos irão te deixar. Novos amigos chegarão. Esses amigos que vão te deixar estarão olhando para você e um dia vão querer ter a vida que você escolheu ter em Cristo. Você tem que saber disso. Você tem que ficar firme. Rita, você é a favor do aborto? Não. Em nenhum momento, em nenhuma hipótese. Zero. Por quê? Porque eu conheço a Bíblia, eu sei o coração do meu pai. Uma nação que aceita aborto é maldita. Nós sabemos, é só você ler a Bíblia, o mesmo demônio chamado Moloque, que agiu no Antigo Testamento, continua agindo nos dias de hoje. Aquilo que mais era horrível, abominável para Deus, que Deus teve que intervir. Que Deus não fica alheio às coisas. Foi porque o povo de Israel, se misturando com as nações pagãs, estavam sacrificando os seus filhos a esse demônio chamado Moloque, que era um deus de outras nações. Você acha que Deus ia ficar quieto? Não. É por isso que nós oramos pelas cidades, oramos pelos nossos governantes. Nós oramos, nós estamos num tempo que você precisa orar pela sua cidade, pelo seu governo, pelos governantes, pelas pessoas que estão revestidas de autoridade, não importa quem sejam elas. A Bíblia diz, as autoridades revestidas de poder, ore, você, igreja, ore por elas. E a minha oração nessa manhã é para que homens sanguinários, corruptos, não cheguem ao poder. Homens que têm o coração pervertido, mente pervertida, dominados pela mente de Satanás, não cheguem ao poder. Que espíritos sedutores sobre a minha nação sejam banidos pelo poder de Deus. Que o meu Pai Celestial esteja enviando anjos, lutando pela minha nação, nas regiões celestiais. É a minha oração e deve ser a sua oração. Você não ora por pessoas específicas, você ora para que a mão do Pai esteja sobre a nossa nação, abençoando a nossa nação. Você não deixa a sua carne partidarista separar as pessoas de você. Agora tem graça, eu fui chamada para pregar o Evangelho, não para pregar partidos. Pensa. Como que eu posso pregar o Evangelho se eu estou presa a partidarismos? Nós estamos acima disso. Nós olhamos para as pessoas que precisam nascer de novo. De todas as nações, credos. Você prega a vida de Deus. Só isso. A nossa pátria é o céu. Comece a pensar quem você é. Então, nessa manhã, vamos orar. Inclina a sua cabeça. Antes de ler, eu vou abrir um livro de Atos nessa manhã. Você que está comigo pela internet, pega a sua Bíblia. Vamos passear pela Bíblia nessa manhã. O nosso Deus é maravilhoso. Pai, eu te agradeço pela tua palavra ministrada nessa manhã. Ao coração de cada pessoa que está comigo, começando comigo, Pai. Começa comigo.
Que a tua palavra passe por mim, palavra que está no teu coração. Que as pessoas que estão comigo nessa manhã sejam tocadas pela verdade do teu evangelho. Que a mente seja iluminada. Que o teu amor seja manifestado no nosso meio nessa manhã com muito poder, Pai. Que as pessoas entendam que são amadas por Deus, amadas. Que o Senhor as ama, que o Senhor as amou primeiro. Que toda operação das trevas seja detida aqui nessa manhã e pela internet, em nome de Jesus. Temos uma autoridade, somos revestidos de autoridade. E a tua palavra é libertadora. A tua palavra traz luz e entendimento para nós nessa manhã. Em nome de Jesus. Vamos pegar Atos. Atos capítulo 7, versículo 48. Eu quero que você guarde isso, eu já falei, eu sei que você sabe, vou trazer a sua memória. Deus não habita em lugares feitos por mãos de homens. Deus é maior do que qualquer coisa. Como eu posso construir um templo para Deus? No Antigo Testamento, o tabernáculo era uma figura, uma imagem do que estaria acontecendo no futuro. Então hoje, onde que Deus habita? Onde Ele habita? Ele não está mais preso àquele tabernáculo. Quando Jesus morreu na cruz, o véu foi rasgado, Ele pôde sair daquele lugar. Ele habita em você e em mim, em todo aquele que nasceu de novo. Deus habita dentro do espírito de cada homem, de cada mulher que nasceu de novo. Ele habita em você. Então pensa. Quem está dentro de você nessa manhã é maior do que aquele que anda pelo mundo. Deus quer falar com você. Deus tem prazer em te ensinar todas as coisas. Você pode ser o melhor vendedor, a melhor dona de casa, o melhor empresário, melhor em tudo que você estiver fazendo neste mundo, se você atentar para a instrução dele. Deus quer que você seja cada vez mais enriquecido por meio de Cristo. Você não tem que andar miserável, pobre, em falta das coisas. Ele quer te enriquecer em tudo. Então pensa, você passar tempo adorando a Deus, para Ele te ensinar o melhor caminho. Para a sua empresa, para o seu casamento, para o seu filho, para a sua cidade, para a sua nação, para tudo. Ele é extraordinário. Ele não quer que você pereça em nada. Há muitos anos atrás, nós estávamos com um vazamento na minha casa, a gente tinha construído um quiosque, umas coisas, construído a lavanderia, e havia um problema na lavanderia. E naquele dia o pedreiro ia quebrar, teria que quebrar toda a lavanderia para descobrir onde estava o problema. E eu estava na sala. Minha mãe tinha saído, eu tinha ficado, porque o pedreiro estaria ali. Eu estava deitada no sofá, eu lembro até hoje orando em línguas e pensando, nossa, quebrar toda a lavanderia, que prejuízo. E de repente, dentro de mim eu sabia exatamente onde estava o problema. E eu corri na lavanderia e falei para o moço, não quebra, quebra aqui. Falei para ele. Ele disse, é impossível ser aí. Falei,
pode quebrar, falei para ele. Não te preocupas, quebra aqui. Tudo bem, ele disse. E quando ele quebrou aquele lugar, era exatamente aonde estava o vazamento. Deus, Ele quer se envolver em tudo que você está fazendo. Só tem que ter um coração humilde, sabe? Humildade para você ser ensinado. Só quem se deixa ensinar tem coração humilde. Agora, se você acha que você sabe tudo, você é melhor em tudo, como que eu posso ensinar aquele que acha que é melhor em tudo? Ele nunca vai aceitar uma sugestão. Porque para ele é uma ofensa dizer que ele não sabe. Ele fica ofendido, ele diz, não, eu sei. Não, você não sabe. Seja humilde para aprender com o Espírito de Deus. Seja humilde para reconhecer que você não sabe fazer. Você não tem a resposta. Ele tem a resposta. Passa tempo no teu quarto, Pai, eu te amo. Tu és tudo para mim, eu te amo. Eu não sei fazer, Pai, me ensina. Estou disposto a aprender. Eu abro mão, me ensina. Pensa, você está com o melhor, você acha que Deus vai te dar uma instrução errada? Se Deus for te dar uma receita básica de qualquer coisa na cozinha, Ele vai te dar a melhor receita. Ele vai te dar o melhor, porque Ele é o melhor. Nós só temos que confiar nele. E a sua jornada por este mundo será uma jornada maravilhosa. Não fique sobrecarregado, preocupado com nada. Só tenha no seu coração a mesma instrução que Paulo deu para Timóteo. Timóteo, meu filho, guarda teu coração. Guarda toda a doutrina no teu coração. A verdadeira doutrina. Pratica isso para você, com você. Fazendo assim, você salva você e quem estiver te ouvindo, te vendo. Então, o que você faz? Você cuida do seu coração. Preste atenção no que você fala, nos seus julgamentos. Preste atenção no que você fala de você mesmo, da sua esposa, da sua casa, do teu filho. Passe tempo com teu Pai Celestial. De 24 horas do dia. Você tira 8 horas para trabalhar, 6 horas para dormir. Não durma 8, durma 6. Você vai descobrir que você vai ter tempo, mais tempo para Deus. Não gaste horas na frente da televisão só mudando de canal, mudando de canal. Leia a Bíblia. Comece a ler a Bíblia. Não existe fórmula para se relacionar com Deus. Existe intimidade. Existe um relacionamento. Como que você está se relacionando com Deus? Por meio de fórmulas? Por meio de campanhas? Por meio de estar em reuniões como essa? Só isso? Como é o teu relacionamento com o seu Pai Celestial? Você lê a Bíblia por ler? Você faz aquela oração rápida? Só para dizer, ó, já fiz. Ou você passa tempo com Ele? Porque relacionamento, um bom relacionamento leva tempo. Você tem que se relacionar, conversar, conhecer o coração do outro. Não deixe o diabo te enganar. Ele é mentiroso. Ele fala na sua mente, nas suas emoções. Só que tem um detalhe, o diabo não sabe o que você pensa.
Mas aquilo que ele te sugeriu, ele vai saber se você fez ou não fez, pelo seu comportamento. Se ele gritar para você que você é horrível, e você fica repetindo, eu sou horrível, ele diz, isso mesmo. Muito bom, bom garoto, boa garota. Agora, se ele grita, você é horrível, você diz, eu sou lindo, eu sou linda em Deus. Ele diz, esse não ouve a minha instrução. O diabo falou a mesma coisa para Jesus, falou para Jesus, se mata, se atira. Ele não falou se mata, mas pensa, eu mando você subir em cima desse prédio, digo, sobe, sobe. Depois eu falo, se atira, você vai voar. Pensa, como que você vai voar? Você não é um pássaro. Aí você se mata, ele diz, eu não fiz nada, eu só dei uma ideia para ele, eu tenho culpa se ele obedeceu? Eu só dei uma ideia para Eva, disse, Eva, come, come, Eva. Ela comeu, eu não tenho culpa. Eu só dei uma ideia. Entende? O diabo é pai da mentira, mentiroso. O poder que ele tem contra você é o poder que você dá a ele. Então, comece a falar a verdade a teu respeito. O diabo está com medo de você. Que você fale a verdade, que você ande na verdade. Que você entenda que você foi revestido de autoridade. E nessa manhã, durante a ceia, pensa, por que eu vou continuar carregando todos esses problemas sobre mim, se Jesus já levou, se ele andou o Calvário no meu lugar? Diabo, você perdeu. Agora, quem vai te esbofetear sou eu, com meu comportamento. Agora, quem vai te empurrar contra a parede sou eu, com a verdade. Sai da minha presença. Sai de perto de mim, diabo. Eu tenho autoridade. Sai de perto de mim. Eu vou te empurrar contra aquela parede. E eu vou usar a verdade de quem eu sou. Use a verdade. Diabo, sai da presença do meu filho. Você cala a sua boca nas emoções do meu filho? Da minha filha? É você que tem autoridade. Você está com medo do quê? Não tenha medo. Ele é mentiroso, ele já venceu. Não estou dizendo para você desprezar ou ignorar os desígnios dele. Não, nós não ignoramos. Nós sabemos quem é o nosso adversário. Por isso nos mantemos fiel no caminho. Ficamos firmes, segurando a verdade. O que Deus falou para Josué? Seja forte e corajoso, Josué. Forte em agarrar a verdade. Fique firme na verdade. Seja corajoso em confessar a verdade. Andando nessa verdade. Não fale mentiras que a sua carne sinaliza para você. Fale a verdade que a sua nova natureza fala para você. Quando o diabo vier e falar, o seu filho não gosta de você, você diz mentiroso. Obrigada, pai, o meu filho me ama. O meu filho me ama. O meu filho é ensinado do Senhor. Mas você acabou de ouvir que o seu filho disse que você é a pior mãe do mundo, que ele te odeia. Ele está mentindo. Ele está falando que o diabo está soprando para ele, só para deixar o seu coração triste e pesaroso. Não acredite, ele é mentiroso. Ele quer jogar uns contra os outros. Eu sempre agradeço ao meu pai, o meu irmão me ama, a minha irmã me ama, a minha mãe me ama, os meus amigos me amam. Porque o Senhor me ama. Porque o Senhor tem uma mensagem maravilhosa para mim. Então, nessa manhã, nós vamos ler aqui na Bíblia que Deus não habita em lugares feitos por mãos de homens. Você que trouxe Deus para este lugar nessa manhã. Eu trouxe Deus para este lugar nessa manhã.
Você não é um coitadinho, uma coitadinha. Você é filho de Deus, filha de Deus. E você pode andar sobre as águas. Você pode pisar sobre todo o poder das trevas e nada, absolutamente nada. Nenhum dano vai te causar. Não dê espaço para o diabo na tua vida. De que jeito, Rita? Andando na verdade, falando a verdade, adorando a Deus, confessando quem você é, quem a sua casa é. Oh, aleluia. Atos 7:48. Entretanto, não habita, é Estevão falando, pregando. Estevão foi o primeiro mártir. Essa pregação de Estevão é maravilhosa, você pode ler ela inteirinha depois. Entretanto, não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas. Como diz o profeta, o céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor? Ou qual é o lugar do meu repouso? Não foi porventura a minha mão que fez todas estas coisas? Homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistes ao Espírito Santo. Assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Está dizendo, olha, o coração de vocês está resistindo ao Espírito Santo. O que a Bíblia diz? Se você ouvir hoje a voz do Espírito de Deus, não endureça teu coração. Quem é teu filho? Meu filho me ama. Meu filho é ensinado do Senhor e grande a paz sobre ele. Os meus filhos me amam. Os meus filhos andam na liberdade do Espírito. Os meus filhos andam em comunhão. Os meus filhos andam na paz. Na minha casa tem paz. Você não viu a guerra que está na tua casa? Eu não ando por vista. Eu adoro o Senhor da paz, o príncipe da paz. Na minha casa tem paz. O meu lar é cheio de paz. Eu sou uma grande bênção para minha mãe, sou uma grande bênção para o meu pai, eu sou uma grande bênção para o meu marido, eu sou uma grande bênção para minha esposa. Você fala a verdade, você se move em Deus. Olha Atos 17:24. Paulo fala a mesma coisa que Estevão falou. Atos 17. Leia a história da igreja, leia o livro de Atos, é um bom livro para você começar a ler. Atos 17. Versículo 24. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana, todo mundo, todas as cores, todas as raças, vieram da semente de Adão. Oh, aleluia. Então comece a pensar sobre isso. O poder da genética, do DNA que está no homem. De um só, de Adão, fez toda a raça humana, para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus e, porventura, tateando, o possam achar. Bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos profetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam, porque estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos.
Aleluia. Pega 1 Coríntios 3. Onde que Deus habita então? Habita em você e em mim. Vamos ler isso nessa manhã. E quando você estiver vindo cear, enquanto estamos lendo a palavra, pensa, Deus habita em mim, eu nasci de novo. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. Comece a pensar, você é tabernáculo de Deus. Você é santuário de Deus. Então preste atenção, o que você está fazendo com a sua vida. Não se entregue à impureza da tua carne, dos teus pensamentos. Ande em santidade. Comece a ler a Bíblia, renova sua mente pela leitura da palavra de Deus. Todo dia, todo dia. Eu não leio a Bíblia só porque eu sou pastora. Eu leio a Bíblia para mim. Porque é a minha vida. A palavra de Deus não é coisa vã para mim. É a minha vida. Eu entendi que a minha casa não é aqui. Eu não vou levar comigo os meus diplomas, o meu dinheiro, a minha casa, o meu carro, não vão comigo. Você já viu algum morto levando tudo isso com ele no caixão? Não, é impossível. Nem a roupa ele escolhe. Às vezes ele vai ser enterrado com a roupa que ele mais odiava. Mas ele nem vai saber. Que boa notícia para ele, né? Ele nem vai saber disso. Ele não sabe nada. Todo aquele que já partiu desse mundo, ele não sabe nada do que acontece aqui na Terra. E só leva com ele a última lembrança. Então, comece a pensar que um dia você vai estar diante do Criador. E lá não haverá ninguém para você jogar a culpa. Você não pode dizer nessa manhã, é culpa do meu marido. É culpa da minha mãe. A culpa é porque eu nasci no Brasil. Não. Eu nasci brasileira porque os meus pais me trouxeram para cá. Eram brasileiros. Os meus pais escolheram que eu nascesse nessa terra. E Deus me chamou para ser família dele, como chama você, como chama cada morador da terra. Eu não escolhi ser família Andrade, eu nasci na família Andrade. Amo a minha família. Mas é apaixonante demais ser família de Deus. É incrível. É extraordinário ser família de Deus. Eu escolhi ser família de Deus. Eu escolhi. Ninguém me obrigou. Eu aceitei o convite. E foi a melhor escolha da minha vida. Eu saí da morte para a vida. E o meu papel hoje é encorajar cada pessoa que eu encontrar pelo meu caminho a escolher também ser família de Deus. Quando alguém te perguntasse, quando alguém te pergunta quem você é, sua resposta deveria ser: eu sou família de Deus, eu sou filha de Deus. Essa deveria ser a nossa resposta. Mas qual denominação você frequenta? Eu sou da família de Deus. Eu não tenho denominação, eu sou da família, eu nasci da família de Deus, eu sou filha de Deus. Meu pai me ama. A pessoa não vai entender. Mas o céu vai entender, e o diabo vai entender. Você é, como eu, família de Deus. Aleluia. Por escolha. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Destruir o santuário de Deus é destruir o fundamento, que é Cristo. É engano. Deus destrói, Ele vai contra toda operação de engano que destrói o fundamento. Para você ser destruído, o fundamento tem que ser mudado. O fundamento da sua vida é Jesus.
Como que eu vou perder a minha salvação quando o fundamento, que é Jesus na minha vida, é removido e eu começo a acreditar em enganos e mentiras de Satanás? Eu termino nessa manhã em 2 Coríntios, capítulo 5. E nós vamos cear nessa manhã. Porque nós somos santuário de Deus. E Paulo fala aqui em 2 Coríntios 5, versículo 1, sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. Não é uma casa feita por mãos humanas, é uma casa eterna. Pensa, você nunca vai deixar de existir, nunca. Você é eterno. Não é fantástico isso? E detalhe, você escolheu passar sua eternidade com Deus, não sem Deus. Então agarre isso. Não deixe o diabo mentiroso te levar para outro caminho. E por isso, neste tabernáculo, gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Um dia, eu vou perder esse corpo adâmico, eu serei revestida com o corpo glorioso de Cristo. Ele fala no versículo 14, pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. E olha o versículo 21. Aquele que não conheceu pecado, que foi Jesus. Ele, Jesus, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, nessa manhã, o sangue do Cordeiro nos purifica. Essa mesa, ela é real, ela é verdadeira. Aqui tem cura para mim, para você, tem provisão, tem perdão, tem reconciliação, tem encorajamento, tem justiça, tem salvação, tem tudo o que você precisa. Então, não vamos olhar para as nossas fraquezas nessa manhã. Vamos deixar o poder de Deus passar em nós nessa manhã. Tira os olhos daquilo que não é nada. Vamos colocar os nossos olhos aqui. Jesus, o Cordeiro de Deus, que nos livra do mal, que tira o nosso pecado, que já tirou o nosso pecado. Você não é mais um pecador. Você foi feito justiça de Deus. Você é um filho de Deus, uma filha de Deus que tem fraquezas. Mas você luta contra as fraquezas. De que jeito? Orando no Espírito, lendo a palavra, respirando. Atmosfera do céu. Oh, glória! É que eu olhei para a Graça e ela, quando eu olho para ela, ela fala, você está respirando, você está respirando. Vamos respirar a atmosfera da terra e do céu. Aleluia. Então, eu vou orar. Depois nós vamos participar da ceia. Então, quem pode participar? Aquele que nasceu de novo, aquele que crê. Aquele que sabe que nessa manhã os pecados foram perdoados. É uma nova criação, uma nova natureza. Não existe mais a antiga aliança. Você nasceu no tempo da graça. Por isso você pode se arrepender das coisas erradas que você tem feito e se agarrar naquilo que Cristo fez. Parar de se autocondenar. A autocondenação não é de Deus.
Se Deus não te condena, porque você vai deixar a sua carne te condenar. Se Ele fala, você se arrependeu, Rita? Me arrependi, Senhor. Então, dos teus pecados, não lembro mais. Então, não deixe o diabo te lembrar do teu pecado. Trazer ele a essa realidade do hoje, porque Deus apagou, Ele esqueceu. Se Deus esqueceu, por que você lembra? Não lembre mais. O teu filho fez, não faz mais. Entende? Você fez, não faz mais. Pai, eu te dou graças pelo pão, porque eu sei que o pão representa o corpo de Cristo, dilacerado por mim, para que eu andasse em unidade com Cristo, em unidade com meu irmão. Obrigada pelo cálice, porque eu sei que é o sangue do Cordeiro vertido na cruz por mim, para me reconciliar com o meu Pai Celestial. O sangue do Cordeiro que tira o pecado do mundo. Eu te dou graças nessa manhã pelo teu poder que está aqui nessa manhã, Pai. O teu poder está sobre a igreja. O teu poder está sobre cada pessoa que está comigo nessa manhã. O teu poder agindo, o teu poder agindo, o teu poder agindo, quebrando o jugo, libertando mentes que estão comigo nessa manhã. Eu digo, diabo, solta as mentes nesta manhã. Toda mente aprisionada seja liberta nessa manhã com a verdade do Evangelho. Obrigada pela manifestação de cura, Pai. Enquanto estivermos ceando, a cura se manifesta no corpo, na alma e no espírito. Cura, Pai, eu chamo cura sobre a igreja. Eu chamo provisão de Deus sobre a igreja. Eu chamo a verdade que destrói a mentira sobre a igreja. Muito obrigada, Senhor, pela presença doce do Teu Espírito. Nós te amamos, Pai. Tu és tudo para nós, Senhor. Amém. Então você vai pegar um pedaço do pão, um cálice, vai voltar para o seu lugar e vamos esperar uns pelos outros. Vamos pegar do pão e vamos nos alimentar, porque ele é bom. Vamos beber do suco. Pode ficar no seu lugar, depois você traz o cálice. Vamos orar, vamos terminar a reunião. Vamos ficar de pé. Eu não sei o que você está precisando, mas Ele já te deu. Ele já te deu. Então somente agradeça porque Ele já te deu. Ele já entregou para você. Pai, obrigada por essa manhã, onde recebemos da mesa do Rei. Onde nós recebemos da mesa do Rei. Onde nós nos sentamos e nos fartamos da mesa do nosso Pai. Muito obrigada por esta manhã doce, manhã de paz, perfeita paz, maravilhosa paz. Adoramos o Senhor da paz. Paz que inunda o nosso coração. Nunca estaremos sozinhos nessa terra. O Senhor está conosco, estará até o fim. Obrigada por esse domingo de paz. Paz no nosso lar, paz no nosso coração. Paz, muita paz. Amém.